A graça e a paz esteja sobre todos vocês, meus irmãos. Estou feliz pela sua presença aqui conosco nesta noite, juntos podermos cultuar ao nosso Deus, adorar e bendizer o seu santo nome. Então eu louvo a Deus pela sua vida aqui conosco. Amém. Amém. Para a nossa reflexão nesta noite, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus lá no texto de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Achou? Se você achou, amém. Se não achou, misericórdia. Né? Não é um texto difícil, está lá no começo da Bíblia, é fácil de achar, tá bom? Muito bem, meus irmãos, esse texto é um texto importante e esse texto ele nos traz uma lição também muito importante. Esse texto nos ensina, nos lembra, para quem já sabe, né, que Deus ele é fiel. E Ele cumpre o seu plano, Ele cumpre as suas promessas. E por que nós podemos entender assim que esse texto nos ensina que Deus é fiel e Ele cumpre o seu plano, Ele cumpre cada promessa dEle, conforme Ele mesmo determinou, desde a eternidade. É claro que esse texto aqui tem... o foco, o povo judeu, o povo de Israel, que foi tirado do Egito sob a escravidão de Faraó, pelo poder de Deus, e está sendo conduzido para tomar posse da terra de Canaã. Quem prometeu a posse dessa terra para o povo judeu? Deus. É promessa de Deus. E esse texto, irmãos, nos mostra Deus cumprindo a sua promessa. E aqui há 3 circunstâncias interessantes que nós precisamos nos atentar, porque o texto vai nos mostrar, em primeiro lugar, que Deus cumpre a sua promessa, ainda que o poder, ainda que o governo se oponha contra o plano de Deus. O primeiro parágrafo do texto mostra isso para nós. Mas ele vai trazer uma segunda lição, que ele vai mostrar que Deus é fiel e Ele cumpre a sua promessa, ainda que a igreja ou a religião, ou aquele que representa a igreja ou a religião, também se levante contra Deus e contra o seu plano. Deus vai cumprir, não importa. Mas ele vai trazer uma terceira lição. Vai mostrar que Deus cumpre as suas promessas. Ainda que os homens que se aproximam dele façam suas orações a ele, não sejam sinceros em suas orações, em suas devoções. Porque Deus vê o coração, como nós vimos aqui na parte da manhã. Esse texto traz para nós essas 3 lições e eu quero compartilhar com os irmãos a respeito desse ensinamento que nós temos aqui na palavra de Deus. Eu sei que você já sabe disso. Você já sabe que Deus é fiel. Aliás, a gente coloca até um adesivo no carro, Deus é fiel. E às vezes se coloca esse adesivo no carro se referindo ao carro que você está dirigindo, ou que alguém está dirigindo. Deus é fiel porque Ele me deu este carro. Eu sei que você, nas suas tribulações, você se lembra, Deus é fiel. Eu sei que quando você lê a palavra de Deus, você concorda, não tem dúvida, de que Ele é fiel e cumpre cada promessa que Ele estabeleceu. Eu sei que nós sabemos disso. Eu sei que você tem essa consciência. Mas a pergunta é, e quando a sua fé está sendo provada? Você continua
confiando, entregando a direção de Deus, a direção da sua vida nas mãos de Deus, porque você sabe e você confia que Ele é fiel e que Ele cumpre as suas promessas. Veja, a sua vida como crente que você está sob a direção de Deus. Ele está dirigindo a sua vida assim como Ele dirigiu a vida dos israelitas, que Ele tirou e transportou do Egito para a terra de Canaã. E esse povo aqui também sabia que Deus estava cumprindo a sua promessa, porque Ele era o Deus fiel. Neste momento, o povo de Israel está defronte dos Moabitas, a terra de Moabe. Os Moabitas são descendentes de Ló, de um dos filhos de Ló, e que Deus havia prometido para eles que não tiraria deles a sua terra, a terra dos Moabitas. Então, aos pés dos Moabitas ou de Moabe, do estado de Moabe, está o mar de gente, o mar de judeus, que está avançando, adentrando com todo o seu poder, tomando as terras dos cananeus, como Deus prometeu. Mas eu acho que é um detalhe interessante aqui que você precisa lembrar do porquê Deus está tirando a terra dos cananeus e dando para os israelitas. Deus não está fazendo isso simplesmente por uma questão de favoritismo. Além dele ser fiel, é claro, Deus também está fazendo isso, e a Bíblia nos ensina sobre isso. Deus está tomando, expulsando os cananeus da terra de Canaã, por causa dos seus pecados. Então, quando Deus tira a terra de Canaã, toma deles e dá aos israelitas, Deus está exercendo juízo e justiça contra aquele povo. É interessante a gente saber disso e se lembrar disso quando você lê a respeito desta história. Porque você tem aqui o ensinamento da justiça de Deus, sendo aplicada aos cananeus. Quando você lê Gênesis capítulo 17, versículo 8, Deus fez a promessa para Abraão, que daria aos seus descendentes a terra de Canaã. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Mas quando você vai para Levítico, você observa esse ensinamento. Então, quando Deus expulsa os cananeus da terra de Canaã, Deus está aplicando juízo contra eles por causa do pecado deles. Deus se encheu do pecado deles. E Deus trouxe juízo contra eles através do seu povo, dos israelitas. Levítico 18, 24 e 25, ele diz assim: com nenhuma destas coisas, falando para os israelitas, com nenhuma dessas coisas, falando da sua idolatria, vos contaminareis. Deus está dizendo assim: meu povo, vocês vão tomar posse dessa terra dos cananeus, mas vocês não vão se contaminar com nenhuma das coisas dele, nenhuma idolatria, nenhum dos seus pecados. Aí ele vai dizer: porque com todas estas coisas se contaminaram as nações, que eu lanço de diante de vós, e a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Meus irmãos, a gente precisa lembrar que essa terra tem um dono. E esse dono é Deus. E esse Deus é santo, santo, santo. E Ele é justo. E Ele é poderoso juiz. A terra é dele. E Ele faz da sua terra o que Ele quiser. E Ele sempre vai fazer com justiça, com juízo. E agora Ele está fazendo isso com os cananeus, usando os israelitas para castigar, para punir os cananeus por causa das suas abominações, da sua idolatria, do seu pecado. Deus está trazendo juízo contra este povo. Ainda em Levítico capítulo 20, ele vai dizer assim: não andeis nos costumes das gentes que eu lanço de diante de vós, porque fizeram todas essas coisas, por isso me aborreci deles.
Mas a vós outros vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu vou-la darei para possuíres terra que mana leite e mel. Então Deus, quando expulsa os cananeus, Ele está executando juízo, justiça contra os moradores da terra de Canaã, porque são idólatras e estão fazendo coisas abomináveis, e aquele que é o dono da terra de Canaã, como é o dono do universo, disse: basta, chega. E aí ele traz então juízo contra esse povo. E agora está os judeus às portas da terra de Canaã. Eles já haviam derrotado os amorreus. E agora, diante dos moabitas, o rei de Moabe olha para aquela multidão de pessoas e ele tem medo. Porque se eles destruíram uma nação que era muito maior do que eles, o que os israelitas fariam então com esses moabitas? E aí quando você leu capítulo 22, volte os seus olhos para o texto, capítulo 22, nos é dito assim: tendo partido os filhos de Israel, se acamparam nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu o rei, Balaque é o rei desse povo, viu Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe, todo o povo, os moabitas e o rei tiveram grande medo deste povo, porque era muito. Andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos moabitas: agora lamberá essa multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como boi lambe a erva do campo. Vocês estão observando aqui? Moabe, que é o rei, tem um plano para tentar barrar o plano de Deus. É plano de Deus. A posse da terra de Canaã para os judeus é plano de Deus. Moabe, que é o governo, Moabe, que é a autoridade, Moabe, que é o Estado, se levanta para barrar o plano de Deus, na tentativa de impedir que o povo de Deus avance e cumpra a promessa, e não cumpra a promessa que Deus fez lá no passado. O que está acontecendo aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, nós estamos vendo que Deus, Ele está cumprindo o seu plano, mas agora se depara com o governo contra o seu plano. Se depara contra os reis que se coligam, os reis que se unem, os reis que se associam para barrar, tentar barrar e não permitir que Deus cumpra o seu plano, que Deus cumpra a sua vontade para os israelitas e, na verdade, cumpra o seu próprio querer, o querer de Deus para este mundo e para o seu próprio povo. O rei faz então uma aliança com um outro povo, que é vizinho deles, ao sul. Ele olha para a sua nação, ele olha para os seus exércitos, ou para o seu exército, para os seus soldados, e ele entende que ele não tem condições de vencer os israelitas. Então ele pensa: eu vou me associar com os meus vizinhos. Eu vou convidar eles para essa batalha, porque nós precisamos derrotar os israelitas. E aí o texto diz então que ele, no versículo 4, que Balaque, então, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Ele, no versículo 4, diz que ele disse aos anciãos dos midianitas. Anciãos aqui são os líderes do povo. Ele faz um convite para que se una a eles nesse propósito, nessa estratégia de derrotar os israelitas. Observem aqui, irmãos, qual que é a primeira barreira encontrada. Deus se depara com autoridades, com o Estado, com o governo que se levanta para impedir o avanço do seu plano, o cumprimento da sua promessa. Mas Balaque, juntamente com os midianitas, eles querem fortalecer ainda mais essa união. E diz o texto que Balaque resolve convidar um outro personagem,
que adentra a história. Aliás, ele é apresentado aqui de maneira surpreendente. Um profeta pagão. Esse profeta chama Balaão. Balaão era, a essa altura, um profeta de uma reputação já muito grande, muito respeitada. Veja que quem está convidando Balaão é um rei, representado também por outro rei. Na verdade, são duas nações aqui, dois povos, que está convidando esse profeta pagão para se aliar a eles. Diz lá no versículo 5 que Balaque enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, onde ele morava, que está junto ao rio Eufrates. Olha a impressão que tem Balaque de Balaão. Olha a reputação dele, versículo 6. Ele manda dizer: vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, porque é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra. Porque sei, veja o que Balaque, o rei, está dizendo. Balaque está dizendo: eu sei, Balaão, que a quem você abençoar, será abençoado. E a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Olha a reputação desse profeta pagão. O rei tem ele em alta conta, em alta consideração. E tanto é que o rei o chama para ser o seu aliado. Então o Estado aqui se fortalece, o governo se fortalece para tentar barrar a vontade de Deus e o plano de Deus. Mas, meus irmãos, nós sabemos, nós confiamos que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele cumpre o seu plano e Ele não deixa de executar nenhuma das suas promessas. E o texto vai nos mostrar mais à frente, se você continuar lendo, você vai poder perceber que mesmo com toda essa aliança, mesmo com todo esse reforço, Balaque, o rei, e os midianitas não são bem-sucedidos. Eles não conseguem impedir o avanço dos israelitas. Porque o texto vai nos dizer que os israelitas, eles avançam e eles então adentram aos povos, à nação ali dos midianitas. E diz o texto que ele destrói a todos eles. No capítulo 31 de Números, versículos de 7 a 9, vai nos dizer que os israelitas pelejaram, olha o resultado. Não foi bem sucedida esta aliança. Está aí no texto, Números 31, versículos de 7 a 9. Pelejaram contra os midianitas, os israelitas, como o Senhor ordenara a Moisés. E qual foi o resultado? Qual foi o saldo dessa guerra ou dessa batalha? O versículo 8 diz que mataram todo homem feito. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas. E dá o nome dos reis aqui, mas o texto vai dizer que mataram também a quem? Balaão, o profeta pagão. Filho de Beor, mataram a espada, porque os filhos de Israel porém os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças, e também levaram todos os seus animais, e todo o gado, e todos os seus bens. Qual foi o saldo? Qual foi o resultado dessa aliança? Qual foi o resultado desse fortalecimento do governo contra o propósito, o plano de Deus? Foi o fracasso. Foi a derrota. Porque esse Deus é todo poderoso. Ele é fiel. E Ele cumpre o seu plano, ainda que o Estado se levante contra Ele. Mas eu falei para vocês que tem uma segunda lição que esse texto nos mostra aqui, irmãos. No outro parágrafo, nós podemos entender que Deus continua cumprindo o seu plano, ainda que a igreja ou aqueles que a representam interceda em favor dos inimigos do povo de Deus, para ser contra a Deus.
Ainda que a igreja tente barrar o plano de Deus, ainda que a religião tente barrar o plano de Deus, tente impedir que Deus continue cumprindo as suas promessas e cumprindo o seu plano nesta terra, Ele continuará sendo fiel e executando a sua vontade. Pastor, mas como assim a igreja pode se levantar contra o plano de Deus? Irmãos, a história está cheia de exemplos da religião se manifestando, muitas vezes se posicionando contrariamente à vontade de Deus. A religião, a igreja que por algum período na história caminhou seguindo a direção de Deus revelada na sua palavra, em alguns momentos da história a igreja se antecipa, se adianta e se volta contra Deus. Contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus. E isso é o que tem acontecido ao longo da história também da humanidade, ao longo da história do cristianismo. Muitas vezes, muitos líderes, muitas denominações têm se levantado também, se colocado contra a vontade de Deus. Mas por que nós podemos dizer isso? Eu disse para vocês que Balaão era um profeta pagão, mas era um profeta de grande repercussão, de grande respeito pela sociedade, de grande influência também. Haja vista as palavras do próprio rei, e o rei é alguém que tem autoridade. É alguém que sabe o que está dizendo. E o rei afirma através dos seus mensageiros, para o próprio Balaão: Balaão, eu sei. A quem você abençoar, será abençoado. Eu sei também que a quem você amaldiçoar, será amaldiçoado. Irmãos, Balaão aqui representa a igreja da época. Representa a religião da época para essa nação, para essas nações, para este povo. Do outro lado você tem os israelitas. Você tem Jeová, você tem o Deus da aliança conduzindo o povo, mas para estas nações, Balaão é a referência religiosa. É o profeta proeminente. Esse profeta agora se aproxima de Deus para interceder em favor dos reis. Para interceder de maneira que essa intercessão signifique ser contrária à vontade de Deus, para que o plano de Deus, para que o povo de Deus não avance e não cumpra a vontade do Senhor. Observe, entre os versículos 7 a 14, nos diz que foram os anciãos dos Moabitas e dos Midianitas, levando consigo o preço. Portanto, aqui Balaão, ele está sendo contratado para um serviço. Por isso que deve se entender como um profeta pagão. Quando você lê a epístola de Pedro, ele vai denunciar Balaão, dizendo da sua arrogância, perdão, não da sua arrogância, mas do seu amor ao dinheiro. E não só Pedro fala sobre isso, mas também outros textos falam contra Balaão, que não era de fato um profeta de Deus, mas um profeta pagão também. E diz o texto, no Números capítulo 22, versículo 8, que Balaão então recebe essa comitiva, recebe os mensageiros do rei na sua casa e diz para eles: olha, fiquem aqui esta noite, eu vou orar ao Senhor. Não é assim que nós fazemos? Você também? Nós temos algo para resolver, para decidir, nós dizemos assim: olha, espera, eu vou orar, entender a vontade de Deus. Né? Eleição pastoral, concluindo o mandato, vamos orar, eu e minha família, para entender qual a vontade de Deus, qual o propósito. Né? Deus dá paz no coração e continua o ministério, ou se Deus quer que mude de igreja. E Deus manifesta isso através da Assembleia, como fez agora pela manhã. Então nós cremos que Deus ouve as orações, nós vamos consultar a Deus, mas que seja feita a vontade dEle, não a nossa. Balaão aqui é o profeta que se dirige a Deus, mas com a motivação, com uma aliança, em aliança com esses reis, com essa nação, com essas nações que se posicionam contra Deus, contra o seu plano. É a igreja intercedendo contra o plano do próprio Deus.
Observe que o texto vai dizer que Balaão então vai, pede para os mensageiros ficarem ali, e o versículo 9 diz que Deus então vem a Balaão. E Deus pergunta: quem são estes homens contigo? Balaão responde que o rei dos Moabitas tinha enviado e disse para eles. Balaão vai falar o que o rei disse. Versículo 11. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo. Talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. É o que disse o rei dos Moabitas. Então, olha o que Deus vai dizer para Balaão. Disse Deus a Balaão: não irás. Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo o quê? Abençoado. Balaão não tem essa. Balaão, você é profeta. Balaão, você é religioso. Mas Balaão, você está aqui intercedendo contra o meu plano, contra a minha vontade. E Deus não tem dúvidas. Deus não tem dúvidas dos seus planos. Deus não tem dúvidas sobre as suas promessas. Ele sabe o que faz. Por isso ele responde de imediato para este profeta pagão: você não vai. Não irás. E mais, não amaldiçoarás. Porque é povo abençoado. Você faz parte desse povo? Aleluia. Glória a Deus. O povo de Israel do Antigo Testamento representa a igreja de Cristo hoje. E Deus está falando para Balaão que este povo é povo abençoado e que não há profeta, por mais bem conceituado que seja pelas ações, que possa amaldiçoá-los. Irmãos, esse texto está nos ensinando, reforçando para nós que Deus, Ele cumpre o seu plano. Ainda que o Estado se levante, ainda que a igreja se levante, ainda que pessoas religiosas importantes se levante contra o plano de Deus, Ele continua, porque Ele é Deus fiel. E Balaão então vai e dá o recado de Deus para o povo e despede essa comitiva, despede os mensageiros do rei e eles voltam para casa, diz o versículo 14, que então assim é despedido os mensageiros do rei, porque mesmo que a igreja se levante contra o plano de Deus, ele continua o seu plano, porque ele é fiel. Mas em terceiro lugar, esse texto ainda nos ensina que Deus continua a executar o seu plano. Ainda que os homens, em suas orações, em sua devoção, não sejam sinceros em seus corações. Irmãos, é isso que Deus está fazendo hoje. O povo de Israel representa o povo de Deus hoje. O Israel espiritual de Deus continua sendo conduzido em direção agora a Canaã celestial. Há a promessa para nós. Novo céu, a nova terra. Isso faz sentido para você? Você crê nessa promessa? Você crê nesse plano perfeito de Deus? Você crê que Ele está executando esse plano e nada nem ninguém pode barrar ou impedir esse plano? Este homem que se mostra piedoso diante dos mensageiros e até na sua oração, eu acho interessante destacar a postura de Balaão aqui no texto. A partir do versículo 15, novamente o rei manda de volta os seus mensageiros. Ele não se contém. Os mensageiros voltam até o rei e entrega o recado de Balaão e diz: olha, Balaão não quis vir conosco. O rei desiste? Não. Manda essa comitiva de volta. E mais, ele manda a comitiva em maior número. Ele manda a comitiva com homens, anciãos, mais respeitados ainda. Será que ele quer convencer Balaão? Ele quer dissuadir Balaão da sua decisão? Claro que ele quer.
Olha o versículo 15, diz que de novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. E eles chegam então a Balaão e reforçam o recado, a mensagem do rei. E diz os mensageiros de Balaque a Balaão. Balaque diz o rei: peço-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei. Observe a insistência do rei. Uma comitiva maior, homens mais honrados do que os primeiros, e o preço aumentou pelo serviço de Balaão. Porque ele diz aqui: grandemente te honrarei. Ele poderia dar tudo o que ele quisesse, porque ele era rei. A Balaão. Onde está o coração de Balaão? Será que o coração de Balaão está mesmo naquilo que ele declara aqui no versículo 18? Ele diz no versículo 18: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também fiqueis aqui esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Irmãos, essa fala de Balaão é uma fala mais convincente do que muitas falas de muitos crentes hoje em dia. Você observou o que Balaão está dizendo aqui? Ele está assumindo um compromisso. Ainda que o rei lhe desse todos os seus bens, a sua casa cheia de prata e cheia de ouro, ainda assim, ele iria obedecer à vontade de Deus. Que homem crente é esse, gente? É um crente perfeito? Mas será que é isso mesmo? Será que é isso que está no coração de Balaão? Será que Balaão, de fato, tem o desejo e a intenção de honrar e servir somente a Deus e não ao ídolo do seu coração? É claro que a Bíblia vai revelar que não é esta a verdade a respeito de Balaão. Vai revelar para nós que, na verdade, Balaão tem outra intenção no seu coração, ainda que ele se aproxime diante de Deus na sua oração e clame ao Senhor e se mostre obediente e submisso à vontade de Deus, mas o coração de Balaão está longe de obedecer ao Senhor. Porque quando nós lemos ainda no capítulo 31 de Números, nós vamos descobrir quem realmente é Balaão, esse profeta. Ele disse que ainda que o rei lhe desse a casa cheia de ouro e de prata, ele não atenderia à vontade do rei, porque ele preferia obedecer a Deus. De fato, ele não aceitou o convite no primeiro momento, mas depois Balaão fez uma coisa terrível. Balaão depois se envolveu com os midianitas e aconselhou os líderes dos midianitas a conquistarem os israelitas com as suas mulheres. E os líderes dos midianitas aceitaram o conselho de Balaão. E agora, então, as mulheres dos midianitas, pagãos, idólatras, conquistam os jovens, os homens dos filhos de Deus. E os israelitas não apenas se relacionam com essas mulheres pagãs, mas também se relacionam com os deuses delas. Ou seja, os israelitas, o povo de Deus, se tornam também idólatras, pagãos, por conta da atuação do conselho de Balaão. Onde está o coração de Balaão? Portanto, quando Balaão se coloca diante de Deus, no recôndito, da sua intimidade, no local da sua devoção, no local da sua religiosidade, na sua casa,
ele não está sendo sincero, porque o seu coração tem uma outra intenção. Números capítulo 31, versículo 16, diz que: eis que estas, as mulheres midianitas, pelo conselho de Balaão, fizeram prevaricar, desviar e pecar os filhos de Israel contra o Senhor. No caso de Baal, Peor, Baal é o ídolo dos midianitas, é o Deus dos midianitas. Pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Quem era Balaão? Quem era este homem tão religioso, tão piedoso, tão consagrado? Não era, de fato, esse homem que se mostrava obediente e fiel ao Senhor, porque o seu coração estava no seu ídolo, entregue e tomado pelo seu ídolo. Apocalipse capítulo 2, versículo 14, vai ter uma palavrinha a respeito de Balaão. Se você quiser conhecer quem é Balaão. Apocalipse vai dizer assim: tenho todavia contra ti algumas coisas, escrevendo a uma das igrejas do Apocalipse. Ele diz: pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E qual é a doutrina de Balaão? O qual ensinava a Balaque, o rei, a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Meus irmãos, nós, homens, somos facilmente enganados pelas pessoas, mas as pessoas não podem enganar a Deus. Aqui está um profeta que se mostra piedoso, se coloca diante de Deus, testemunha para os mensageiros do rei que será fiel ao Senhor, embora ele se ponha diante de Deus para interceder contra o plano de Deus. Deus vê o coração e Deus prossegue com o seu plano e traz juízo contra Balaão e contra os midianitas também. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui? Que Deus ele é fiel e você sabe disso. Ainda que o governo, a igreja e pessoas com as melhores intenções no coração se coloquem contra o plano de Deus, ele vai cumprir cada promessa que ele fez. Ótimo! Esse é o Deus que você crê? Esse é o Deus que eu creio também, meus irmãos. Mas, como eu disse, este ensinamento não pode ficar apenas na teoria. Nós precisamos trazer esse ensinamento, essa confiança, essa fé que você tem em Deus para a sua vida prática, para o seu dia a dia. E você precisa se lembrar disso quando, num momento de perseguição, o governo, as autoridades se levantam contra a palavra de Deus, se levanta contra você que é crente, se levanta contra você que pauta a sua vida pelos princípios bíblicos cristãos. Quando o governo se levanta contra os princípios estabelecidos na palavra de Deus para a família, para o casamento, para a sociedade, como cristão, ao ser perseguido neste momento, nós precisamos lembrar e confiar. Deus é fiel. Ele é fiel, acima de tudo, ao seu plano, à sua palavra, a si mesmo. E eu sei que Ele cumprirá a sua vontade e que Ele está usando a minha vida com esse propósito também. Porque quando você dá o testemunho, quer diante do Estado, quer diante da religião, quer diante de alguém que se mostre religioso, mas que se volta contra a palavra do Senhor, e você dá o testemunho fiel, como um bom crente, você está sendo instrumento de Deus para o cumprimento da sua vontade, assim como foram os israelitas às portas da terra de Canaã, de frente para os moabitas e para os midianitas. E ao tomarem posse da terra, Deus, através dele, estava cumprindo o seu plano e cumprindo a sua vontade. Então, ainda que a sociedade diga para você
que o casamento hoje é mais do que uma relação entre um homem e uma mulher. Você, como um bom cristão, fiel à palavra de Deus, confiando nesse Deus, que Ele segue com o seu plano para o homem e para a mulher, a realização e a construção da família e da sociedade, e você se oponha a essa sociedade que diz que há outras alternativas, há outras opções de constituição de família, e você diga, não é isso que a palavra de Deus ensina. Estará indo contra essa sociedade que afirma isso, que prega isso, e estará, através de você, da sua vida, cumprindo o plano de Deus, por exemplo, para o casamento e para a família. Quando você diz para a sociedade que você discorda a respeito da ideologia de gênero, porque criança não tem responsabilidade e ainda não tem maturidade para tomar decisões autonomamente, e que você é o pai, você é a mãe, e que cria o seu filho de acordo com os princípios da palavra do Senhor, e que ela está sob a sua tutela, sob a sua responsabilidade, e que menino é menino e menina é menina, através do seu posicionamento como israelita de Deus, como povo de Deus, como cristão, você está cumprindo o plano de Deus, a vontade de Deus para este mundo, para essa sociedade que está sendo redimida através de cada um de vocês. Porque é através do nosso testemunho, vivido pela palavra do Senhor, que Deus está restaurando este mundo e essa nação e cumprindo a sua promessa de uma Canaã celestial, uma Canaã não mais temporal, uma terra de Canaã eterna e perfeita, a qual nós aguardamos com a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus use a nossa igreja, use a sua vida. E eu encerro dizendo para vocês, não confie no governo. Nesses termos, não. Não confie na religião. E muito menos, não confie em seu coração de jeito algum. Mas volte a sua confiança para Deus, através da sua palavra, porque esse nosso Deus é bom, é Deus bom e é Deus fiel. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao seu coração, meus irmãos. Amém.